E se pareço aqui, na sua cura. E se tiveres questões, tanto da resposta. Olá, Dionísia, consegues me ouvir? Ouço perfeitamente. Olá, Dionísia. Olá. Consegue me ouvir? Consegues me ouvir? Sim, ouço perfeitamente. Uau! Não sei como é que está o meu ângulo, uma vez que juntei agora e em alguns casos o rosto fica cortado. Consegues me ver perfeitamente? Consigo te ver, só que estás muito próximo. Estou muito perto, deixa recuar um pouquinho. Mas eu estou bem. Olha, eu vou ver agora como é que tu estás. Eu estou a usar dois aparelhos para poder verificar bem aqui as coisas. Deixa-me cá ver. Eu consigo te ver. Agora, o meu rosto está cortado, certo? Não, agora tá bom. Só Agora estás está bom? para baixo. Estou para baixo. Vai aparecer aqui. Aqui até em cima. A partir daqui. A partir do ombro. Calma aí. É que eu aqui não consigo ver em tempo real. Mas consegue me ver? Eu consigo te ver perfeitamente. Vamos lá. Tá bom assim ou tenho que baixar mais? Tipo, baixou muito. E agora? Sobe um pouco. Tá bom, tá bom. Tá bom? Agora estou bem? Epa, Epa, já dá, já dá. já. Já dá, agora tá bom. Pronto. Demorou, mas aconteceu. Chegou. Às vezes nós reclamamos da net da banda, que também a net também às vezes me ajuda. Olha, por mais incrível que pareça, hoje aqui a net não tá muito bom. Eu acho que é porque as pessoas estão de férias, alguns estão em casa, está todo mundo conectado. Prontos. Para quem está inteiro agora, gostaria que começassem já a partilhar nos grupos. Eu vou também partilhar aqui numa outra conta. Vamos falar acerca dos desafios de um cristão na Europa. Vamos ter uma convidada de peso nessa nossa primeira live com o objetivo de trazer angolanos a residir na Europa e em outras partes do mundo, não é? Por isso é que a conversa é internacional, para trazer uma realidade da, da diáspora para as pessoas que residem em Angola, não é? Porque muitos têm uma percepção diferente da que é de facto a real realidade. Agora consigo me ver que também não sou com o rosto cortado, mas pronto, já dá. Vamos lá. Antes de começar a nossa live, nosso talk, eu gostaria de saber quem é a Dionísia André. As pessoas que estão a nos acompanhar, as pessoas que não conhecem. Eu acho que ficamos sem sinal. Dionísia, consegue me ouvir? Consegue me ouvir, Dionísia? Eu deixei de lhe ouvir. Consegue ouvir agora? Agora sim, agora sim. Ah, ok.
Bom, é um pouco complicado falar de mim, né? É um pouco estranho, constrangedor, mas enfim. Dionísia André é uma jovem angolana, cristã, filha da tia Joana, e agora reside em Portugal, Sim. caçula, né? Sou cristã, empresária e na área de beleza feminina Uhum. e área capilar, né? Sou designer de perucas e sim, gosto é uma área que eu me apaixonei e acabei de encontrar o meu propósito nesta área. Sou pregadora do Evangelho, também sou ministra de louvor. Não sou cantora, sou ministra de louvor. Não cobra cachê. Não, não. Recebemos o Evangelho de graça, então nós de graça damos. Eu acho que praticamente sou solteira, né? Falta mais Uhum. alguma coisa. Tenho 24 anos de idade, vou fazer Uau. daqui a pouco, em dezembro. E é isso. Pronto. Deu para conhecer basicamente quem é a Dionísia André. Há quanto tempo é que a Dionísia está convertida? Ou aceitou o Senhor Jesus? Bom, na verdade eu nasci numa família cristã, né? Já desde muito cedo já ia para a igreja, mas de conversão mesmo foi nos meus 11 anos. Eu me converti com 11 anos de idade e fui batizada no Espírito com 12 anos de idade Uau. e fui batizada nas águas com 18 anos de idade. Sim. Então, estou praticamente a caminho de, acredito eu, uns 10 anos, né? De conversão. Convertida. Então quer dizer que a Dionísia não teve tempo de ir para o mundo. Já não vai a tempo. Graças a Deus, sim, né? Graças a Deus, não tive muito tempo de ir para o mundo, porque, olha, é muito incrível isso até de falar aqui. Eu, na minha casa, nós tínhamos uma educação religiosa cristã e, por mais incrível que pareça, eu também estudei num colégio cristão. Então, já desde muito cedo, eu já cantava no colégio, cantava na igreja, e praticamente os meus amigos eram os meus colegas e o pessoal da igreja. Então, por mais que eu quisesse me desviar, me comportar mal na escola, porque na igreja não podia, na escola não dava muito certo comigo. Porque na escola era um colégio cristão e eu era praticamente também uma das vozes e caras da capela. Nós tínhamos capela todas as segunda-feiras. Então, não tive tempo nem de ser pagã, não tive tempo. Não tive tempo de ser pagã, mas obviamente que nós tínhamos outras condutas, né? As Uhum. escondidas, hipocrisia, porque você queria fazer uma coisa, mas a tua realidade não te permitia fazer. Então, nós, às vezes, tentávamos nos comportar mal às escondidas. Mas ainda assim, a graça de Deus me alcançou e Deus sempre colocou pessoas ao meu lado que me
ajudassem a não sair muito do foco de Jesus, né? Uau. Qual foi o momento? Porque às vezes as pessoas dizem, eu nasci na igreja, é uma linguagem que usa-se muito no meu Certo. questão. Mas chega um momento que nós temos que ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus para de facto começarmos a trilhar os nossos próprios caminhos, né? Uma vez que tu começaste com a influência dos seus pais. Mas chega um momento que nós temos que ter uma experiência para começarmos a fazer a nossa caminhada. Qual foi o momento que fez ser não somente uma membra da igreja, mas ser uma pregadora, uma jovem que decidiu ser essa que nós conhecemos hoje? Uau! Olha, epá, eu me lembro que em 2012, não, 11, né? 2011, 2011, não, 2012, se eu não me engano, entre 2011, 12, 13, nesse meado, mas estou aqui a confundir, eu tive, eu participava ou fazia parte de um grupo de intercessores, né, da igreja, fazia parte de um Uhum. grupo de intercessão, e o meu amor por Cristo aumentava mais. Por quê? Porque eu tinha uma líder que era muito pontual nas coisas de Deus, era uma mulher que muito me espelhava, muito me abençoou. Já agora, a líder Otávia, né, foi Uau, uma das mulheres de Deus que muito me impactou na minha vida, na igreja onde eu congregava, Merca, lá no Palanca. E eu me lembro que nós estávamos num dia de oração, era uma espécie de retiro. Era um retiro. Para quem não sabe, retiro é uma espécie de ficar na igreja durante 2 ou 3 dias só a orar e a jejuar. Então, tivemos esse retiro e pronto, todo mundo estava a orar, todo mundo estava a ser batizada no Espírito Santo. E eu me lembro que naquele dia eu orava, dizia, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Eu tinha muito desejo de conhecer a Jesus durante aquela oração, aquele momento. E eu me lembro que eu me aconcheguei na porta, porque o quarto onde nós estávamos a orar estava trancado. Nós estávamos a orar dentro da igreja, mas num quarto, uma sala de intercessão, né? E a porta estava fechada, eu fui atrás da porta, comecei a dizer, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. De repente eu comecei a falar santo, 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 santo. E eu comecei a falar em línguas, né? E uau, eu falei em línguas, em 7 línguas. Fui batizada no Espírito e falei em línguas estranhas e falei em línguas dos homens, né? Tipo, eu comecei a profetizar aquilo que Deus estava colocando no meu espírito naquele momento. Profetizava a mesma coisa em português, em francês, em espanhol, em inglês, em mandarim ou japonês, não sei qual era, em próprias línguas estranhas e em lingala. Então, eu falei 7 línguas, daí eu comecei a desenvolver ou entendi, conforme a minha líder tinha me explicado, eu estaria para as nações com apenas 11 ou 12 anos de idade, né? Falei em 7 línguas na oração. E durante a minha caminhada com Deus também, eu tive várias outras experiências, mas mais outra que me marcou foi num culto aonde eu recebi uma palavra, tipo, nós estávamos a orar e de repente o Espírito Santo falou comigo, abra o livro de X, Mateus capítulo 4, versículo 20, até a palavra povo, assim mesmo que eu ouvi. Abra Mateus capítulo 4, versículo 20, até a palavra povo. E eu abri, eu via que era Deus a falar diretamente comigo. Então, essas duas experiências estão aqui
a minha mente, eu carrego assim comigo. Uau, foi algo impactante, né? O que me chamou a atenção é que tu, até hoje, tens em mente o nome da líder. Foi o nome da líder mesmo? Otávia, Então, se estiver a nos acompanhar agora, fizeste um ótimo trabalho. é, 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 e normalmente quando nós somos bem liderados, nós acabamos também por ser bons líderes. E não falo por mim, mas falo também pelos teus liderados, não é? Dos voluntários. Sempre que fala sobre a líder Dionísia, eles logo veem como uma referência, alguém que de facto impacta. Mesmo estando em Portugal, eu vejo que ainda te convidam para estar lá no grupo, passar uma palavra, ou seja, é como se estivesses apenas distante fisicamente, mas pessoa presencial, ou seja, espiritualmente é sempre lá a auxiliar. E nós temos verificado de facto os frutos. Não tem como escondermos os frutos dos voluntários. Já temos visto muitos jovens que têm se levantado, que têm crescido espiritualmente. Então, eu queria que contasse um pouquinho dessa experiência que tiveste ou que tens como líder dos voluntários e quais foram os momentos que mais te marcaram. como líder dos voluntários, homem de Deus, eu digo primeiro que é a graça, né? Consegue me ouvir? Sim, consigo. Consigo. Consigo lhe ouvir. Consegues me ouvir? Consegues me ouvir? Consegue me ouvir? Agora sim, consigo. Boa. Primeiramente, eu digo que é uma honra, né? Poder ser uma inspiração para jovens nos dias de hoje não é fácil, Uhum. mas ter assim jovens que olham para nós como referência é uma honra. Mas não é algo que nasce do nada, né? Não é algo que surge do nada. Primeiro porque eu tive bons líderes a me liderar. Na catedral eu tive bons líderes, tive líder Daliano, tenho ele até hoje, né? Uhum. Como um líder que muito se preocupou comigo, que muito investiu no meu crescimento espiritual, que muito acreditou em mim, né? Eu me lembro que eu não, eu cheguei na catedral desesperada, mas eu tive um líder que muito acreditou em mim. E não só a líder Aliano, também tive outras líderes, como a líder Yolanda, porque eu fazia também parte do coral. Então eu bebi muito bem deles. E eu digo, o segredo de ser um bom líder é você ser um bom liderado. Uhum. Pela graça de Deus, eu fui uma ótima liderada. Não uma ótima liderada no ponto de vista de não falhar ou de não errar, né? Mas de ouvir muito, de aprender, de acatar aquilo que me falavam, de humildade. Então, não tem como eu não reproduzir esses frutos. Na verdade, isso é só o resultado daquilo que eu realmente me disponibilizei em ouvir, em obedecer. E hoje, os voluntários até agora ligam, estamos sempre a ajudar, estamos sempre a servir, mesmo à distância, estamos a servir. Então, para mim, o segredo é isso, é nós termos uma base forte e nós mesmos também nos deixar, nos permitir ser obedientes a essa estrutura, para que sejamos realmente o próximo exemplo para a nova geração. E hoje eu dou graças a Deus por isso. E estamos aqui, líder. Uau. Não falou dos momentos que mais lhe marcaram ao longo da liderança dos voluntários? Alguns momentos. Olha, olha,
Olha, eu me lembro muito bem que quando Deus me chama, eu me lembro que quando Deus me chama para fazer parte dos voluntários, Uhum. eu já cantava no Ministério de Louvor da Catedral, já tinha meramente visibilidade no canto e muitos já me conheciam como pregadora da palavra. Mas quando Deus começa a me chamar nesse quesito liderança, eu me lembro que Deus falava comigo nos cultos e eu negava, eu neguei muito de ser líder, mesmo antes do líder me chamar, Deus já me falava, tu vais ser líder, fala como líder, se porta como líder, se posiciona como líder, mas eu mesma não queria. Mas eu me lembro, né? Antes mesmo de fazer parte dos voluntários, eu me lembro que Deus usou várias pessoas. Eu me lembro que uma vez eu estava a orar e Deus me dizia, Dionísia, ora pela fulana. E eu não queria orar por essa pessoa. Eu só estava aí no meu canto e disse, ah, tá bom, Deus. Se eu sair daqui, meter mão em alguém, vão pensar, essa irmã está saindo dos limites. Essa irmã está muito assanhada. Mas Deus usou o companheiro de guerra, meu irmão, para me dizer, Dionísia, Deus está te falando, ora pela ele me levou na pessoa em que Deus está que orar por essa pessoa. Eu comecei a orar por ele e essa pessoa, graças a Deus, foi liberta. Daí eu comecei a compreender aquilo que Deus tinha comigo. Quando eu entrei nos voluntários, momentos que mais realmente me marcaram foram vários momentos, né? Mas eu digo assim, eu tive momentos muito apertados na minha vida, mas sempre que eu me levantasse para pregar a palavra de Deus no encontro dos voluntários, Deus se manifestava. Eu via jovens no nosso encontro a serem batizadas com o Espírito Santo, jovens fervorosos, jovens que eu olhava assim, como é que Jesus vai fazer, mas da depressão você não vai ficar. E essa pessoa olha, em cada encontro eu via Deus a me usar num grupo pequeno, com pessoas pequenas, mas Deus me usava tremendamente na palavra, na oração. Era forte os nossos encontros. Os nossos encontros tinham sempre a presença do Espírito Santo, manifestação do poder de Deus. Então, para mim, isso eu levo para a minha vida. Uau! Parabéns, parabéns. Vamos então entrar no, no principal tema de hoje. O que é que levou a líder Dionísia a abandonar a terra, a abandonar o país? Eu Abandonar me a terra. lembro como se fosse hoje, no momento em que tu estavas a vir para Portugal, eu estava aí, mas já regressei, e eu perguntei, mas a Dionísia, ainda já foi. Não, então eu queria saber como é que parte, se já foi uma visão antiga, se não, foi um acidente, como é que parte a visão para vir para Portugal, como é que tudo começa. Que pergunta difícil. Pergunta muito difícil, mas na verdade, eu já há um tempo atrás eu tive o desejo de viajar, de imigrar. Uhum. Eu me lembro, em 2016 eu pedi o visto e foi negado. E eu já havia me convertido muito cedo, eu entendia os sinais da parte de Deus, a linguagem de Deus na minha vida. Então eu entendi que não era o momento que realmente queria que eu viajasse. Mas depois eu comecei a desenvolver um ramo
de empreendedorismo. Então, eu desisti completamente da possibilidade de imigrar, de viver fora, porque eu via realmente não vou dizer um desenvolvimento, porque, no princípio, eu também não via nada, mas eu via a graça de Deus naquilo que eu fazia, via testemunhos, e Deus realmente estava naquilo. Mas eu me lembro que Deus usou palavras para me interpelar acerca da internacionalidade, né? Internacionalizar a minha vida e o meu negócio. Mas isso estava fora de questão de viver propriamente na Europa. Eu me lembro que houve um momento que eu tinha sempre visões e palavras direcionadas acerca disto, de viajar, de poder emigrar, mas muito sinceramente eu não tinha dinheiro, eu estava começando, não tinha dinheiro sequer, tinha visto pronto, não tinha nada, nada, absolutamente nada. E Portugal, ainda mais, nunca esteve na minha cabeça ficar ou Portugal, porque tenho facilidade em francês e inglês. Então, Portugal, claro, falo português, mas nunca esteve na minha cabeça. E eu desisti completamente da possibilidade de poder emigrar por causa do meu negócio, porque eu já estava a construir um nome em Angola. E a única coisa que eu queria naquele momento é ir para a China. A única coisa que eu queria naquele momento é realmente viajar para a China por causa do meu negócio. Mas vou vos dizer, até eu, Dionísia, não sei como é que eu vim parar aqui. Eu digo assim, é a mão de Deus. Eu dei entrada do visto, o meu irmão ligou para mim, Dionísia, dá entrada do visto. Eu nem queria. Ele insistiu, fui para lá, dei entrada, de repente saio. E de repente, epá, as coisas começaram a acontecer e eu fui orando. Eu saí da Angola aflita, eu saí da Angola sem fechar empresa, sem vender absolutamente nada. Eu vim a Portugal com 5 peças de roupa. 5 peças de roupa. Eu não estava com foco de ficar aqui, mas eu fui orando a Deus e eu me lembro até que eu pedi a muita gente para orar a favor disso. Eu estava a deixar um negócio que estava já a começar a render e poder ficar aqui. Então, eu digo assim, eu não fugi da Angola, Deus me trouxe aqui. E eu vim totalmente despreparada, sem nada, sem até onde ficar, porque a minha previsão era só ficar no hotel 2 semanas e depois voltar para minha Angola. Mas quando eu cheguei, Deus me disse, não, não volta. Não volta. Daí eu me lembrei até de eu ter falado em línguas estranhas, em 7 línguas, né? E eu ter vivido aquelas experiências com Deus, de eu ter visto vários sonhos e várias pessoas têm falado comigo a respeito da internacionalização. Então eu dizia, vai me doer, mas eu vou ter que obedecer. Eu estou em obediência. Eu não planejei ficar em Portugal. Todo mundo sabia que eu ficaria aqui 2 semanas. Tanto é que o mais incrível é, eu recebi um visto de 6 meses, acredito. 6 meses. O meu visto saiu em agosto do ano passado. Viajei ainda em em caducidade. Porque eu não tinha tempo de estar a organizar ou vir aqui. Então eu fiquei apenas com 2 semanas para vir aqui para Portugal. E Deus me levantou, vim e estou aqui. Então não é fugir, não fugi da Angola, mas foi realmente um propósito da parte de Deus.
Uau. Normalmente, quando nós chegamos em Portugal, nós somos cristãos, o primeiro choque que nós temos é com relação a. Não sei que se foi consigo a mesma coisa. Com a frieza e com a incredulidade do povo, daquele que vive, o que aqui é. Eu dizia para alguém, o povo angolano já é um povo evangelizado, não é? Eu me lembro quando eu vim aqui de férias, eu ia para a igreja, e eu andava com a Bíblia na mão, as pessoas diziam, tipo, era algo estranho, e era algo que não era muito comum aqui, não é muito comum até agora, principalmente lá em Lisboa. Yeah. Então eu queria saber, como é que tu viste este choque? Porque uma coisa é o crente africano, o crente angolano e o crente que está aqui em Portugal. Não somente o crente português, mas o crente que já está aqui há um tempo. Como é que tu encaraste essa mudança? E se tens alguma experiência, também podes contar. Olha, quando eu cheguei em Portugal, eu saí de Lisboa depois de três dias. Depois de 3 dias, eu saí de Lisboa, fui para Coimbra. E lá eu vi fui a algumas igrejas, fui em duas igrejas em Coimbra e são igrejas totalmente frias, né? Primeiro é porque as nossas igrejas são calóricas, porque nós mesmo já somos um povo assim, aconchegante, um povo calor, um povo muito próximo. Então, a questão da frieza foi realmente uma coisa muito, não vou dizer muito difícil, né? Mas me pareceu muito estranho a questão da frieza espiritual e a questão posso assim dizer, de levar as coisas com leveza, né? Uhum. O cristão daqui leva as coisas com muita leveza, principalmente as igrejas reformadas, né? Principalmente as igrejas reformadas levam as coisas com muita leveza. As coisas que para nós é grave, para eles não é bem assim. Para eles é muito normal. Então, para mim foi um choque de realidade, sim. Foi um choque de realidade, de poder ver coisas muito diferentes daquilo que eu vejo em Angola. A forma como as pessoas se vestem, Uhum. as formas Principalmente agora no verão, né? nas igrejas, assim, evangélicas reformadas, a forma como algumas igrejas se vestem, a forma como algumas igrejas levam o evangelho, né? Eu me lembro que eu tive um debate com um cristão e é angolano, já está aqui só há um ano, imagina, só há um ano, mas para ele coisas que a Bíblia condena, né? A Bíblia diz que não é. Aqui não é bem assim. Uhum. Tem cristão. O que mais me chocou foi ter visto cristãos que são namorados, né? A igreja sabe que são namorados, não confirmaram nada, mas vivem juntos. Sério? E há culpas de que aqui as É para dividir as despesas. para dividir as despesas. Então, eles acham normal, né? Viverem juntos e as igrejas também acham normal a questão da sexualidade fora do casamento. Meu Deus. Eu tive pronto, em uma igreja aqui em Coimbra, eu vi isso. E é uma igreja portuguesa. Foi igreja portuguesa, não foi igreja. Porque nas nossas igrejas angolanas, nós nos sentimos um pouco em casa, nos sentimos um pouco em Angola. Mas se formos nas igrejas portuguesas, nós conseguimos ver, assim, no convívio, nas cantinas,
tem vinho, Uhum. tem vinho, as pessoas bebem o vinho normalmente, os pastores ali, todo mundo. Então foi para mim um mesmo choque de realidade. Ah, é tua noiva, estamos juntos, vivem aonde? Tipo, vivem juntos. Então, para mim, foi mesmo um choque de realidade. A frieza também, aqui as pessoas são muito frias. E outra coisa, aqui, o mesmo povo de Deus é muito cada um por si, Uhum. é muito cada um por si. Também foi um choque para mim. As pessoas não se querem saber se estás se acordaste, se morreste dentro de casa. Aqui é tudo uma correria, né? Uhum. Estão mais preocupadas com, conforme eu digo, né? Aqui mesmo uma morre Deus do dinheiro. Yeah, Deus do dinheiro. Se não se controlar aqui, a pessoa se torna muito materialista. Eu me lembro, aqui as pessoas não partilham nada, as pessoas têm, tipo, nós aí em Angola, você não consegue partilhar com a vizinha, consegue dar comida, consegue. Sabe? A familiaridade, mesmo as igrejas não têm. Uau. Ele acabou de entrar o Enoque Manuel, o Amém. pregador, o baixinho terrível. Deus abençoe. Pregador, Enoque Manuel. Uau. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu também gostaria de abordar um pouquinho acerca disso contigo, conforme tu ias dizendo, do choque da realidade que tiveste, que nós temos tido. E eu acho que com o tempo tu vais aprendendo e percebendo o porquê. Eu também tive essa experiência de ir para uma igreja portuguesa e perceber que os pastores bebem normalmente vinho. Inclusive, aqui na Santa Ceia, das igrejas portuguesas não é suco de uva, conforme em Angola, suco de uva. É mesmo vinho, não é? Eu estive a conversar com alguém, um português, com relação a isso. E ele disse-me que eu percebo que em Angola as pessoas não consomem álcool, não consomem o vinho, porque é uma realidade diferente. E as pessoas podem ser levadas ao alcoolismo e tudo mais. E eu fui percebendo que não, a maior parte das igrejas portuguesas tem o mesmo pensamento de que podem consumir o vinho. E para nós isso é algo que não entra na nossa cabeça. Não funciona. É algo que não entra. Não funciona. Já nas igrejas angolanas você percebe que isso não é uma realidade que é usual, não é? Nós ainda conseguimos conservar esta nossa crença e tudo mais. Então eu gostaria de saber, olhando para este cenário, né, qual é a tua percepção com relação a isso? É mesmo cultural? É algo que está a entrar, porque é algo que eles já fazem há muito tempo, não é? E aqui Portugal é uma terra que produz muito vinho. Tudo bem. Então, qual é a tua percepção com relação a isso? Vale a pena? Eu também, por acaso, a casa onde eu fui é a casa do angolano e já está numa igreja portuguesa. Pronto, quando ele veio, disse que não quer se misturar mais com os angolanos, nananá. Já que imigrou, a mente dele tem que emigrar também. O Hum, relacionamento dele também tem que emigrar. yeah. Acabou por ficar na igreja portuguesa. E na casa dele, caso, ele bebe vinho. Ele bebe vinho. E eu entrava assim em choques, em debates com ele. Primeiro é uma questão cultural, né? Aqui é uma terra que muito se bebe vinho e muito se fuma. Hum,
e muito se fuma. E as pessoas têm isso como um refúgio. Aqui faz frio, pronto. Tem que ter um pouco de vinho, um fumozinho para fazer bem Tipo, o... mas ele também fuma, o teu amigo? Não, não, não fuma. Ah, pelo menos aqui nas igrejas ainda não vi, mas o vinho já. Yeah. Ele não fuma, mas tipo, o vinho, assim na hora do jantar, né? Na hora do jantar, eles colocam, a família toda mesmo colocam o vinho na mesa para poder beber. Mas é aquilo, eu tenho por mim a palavra. É uma questão cultural, mas nós temos a palavra, né? A palavra nos diz, né? O Paulo disse, aconselha o Timóteo a não se relacionar com vinho. Nós também sabemos que os apóstolos aconselham a igreja a escolher um diácono que não tenha duas mulheres, que tenha apenas uma mulher e que não seja Dado ao vinho. dada ao vinho. Nós sabemos que isso. Mediante isso, eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia porque é aquilo que nós acreditamos e nós sabemos, nós damos muito a importância ao Espírito Santo de Deus. E é algo que em muitas igrejas também portuguesas nós não vimos. E eu digo, eu afirmo que muitos deles são igrejas muito frias. Frias porque não se obedece à pessoa do Espírito Santo. E nós sabemos que onde não há Espírito, não existe o poder da palavra. Pode até se pregar, mas a palavra lá não vai se manifestar com liberdade. Então, eu fico mesmo com a palavra. É que nós vimos, eu até posso dizer, por isso é que a igreja portuguesa é uma igreja muito fria. Uma das causas é essa, porque eles levam a vida de uma forma muito liberal. Okay? Eles chocam com os pequenos princípios, que é tipo, a própria santidade mesmo, né? A própria santidade. Não vou dizer todas, mas das que eu fui, eu vi a ausência mesmo da santidade. E vou te dizer uma coisa que a Bíblia está a dizer que não se pode fazer, a igreja faz, por dar, como é que eu posso dizer? Por dar sustentabilidade em um único versículo que é o João 2, onde Jesus transforma vinho, água em vinho. Então, nós sabemos que a Bíblia Sagrada não se interpreta com um versículo, se interpreta com contextos, vários contextos. E nós sabemos o que é que realmente o vinho faz. E eles não bebem só, não. Seria até bom se eles fosse só um copo, bebem todos os dias. Então não é isso. Nós ficamos com a palavra. Para mim, a igreja portuguesa é uma igreja fria que precisa mesmo do Espírito. E um dos Então, eu também concordo consigo, não é? Eu acredito que quem veio da Angola nunca teve essa prática. Acho que não é usual, não é? Se tu for ainda um testemunho de Jeová que já bebia de Angola, a pessoa ainda percebe, mas um crente africano que ora no espírito, conforme um amigo diz, em África ora-se muito. Alguém está muito inclinado para a oração, acho que não teria essa inclinação para começar a envolver-se com estas coisas. Então, queria dar-lhes um conselho para jovens que saíram de Angola e anteriormente eram mais avivados, estavam na fé, e quando cá chegaram, acabaram por estarem totalmente fracos e serem levados pela cultura, pela frieza que aqui há, não só com relação ao vinho e tudo mais, mas com relação a tudo aquilo que aqui é prática, não é? Nós olhamos situações, por exemplo, eu fui para o Colombo um tempo atrás
E eu encontrei prostituição de dia na porta, que é algo que normalmente em Angola nós vemos de noite, não é? Exatamente. E demais coisas, o goticismo, tá a entrar muito o homossexualismo. Aqui falava de homossexualismo, é crime, não é? Então eu queria que tu se dirigisses já assim para a gente passar essa parte com relação aos jovens que estão cá em Portugal e já não são os mesmos. Eu quando chego, todo mundo que chega aqui é tentado a se afastar. Por isso é que é necessário essa questão de onde você. Eu acredito que quem teve realmente uma boa consegue ser despertado em algum momento. A menos que essa pessoa seja totalmente distraída e queira realmente se envolver com ela. Nós temos vários. Eu, por exemplo, vou dar um testemunho meu. Eu estava trabalhando de turismo e nessa empresa nós atendemos a sócios que vêm, né? Normalmente aqui o serviço de turismo não é como o da Angola. Aqui você tem que se tornar sócio de uma agência de viagem e vais pagando uma mensalidade. Sempre que quiser viajar, tens descontos. Uma viagem, por exemplo, ficaria a 500 euros, lá pode ficar a 200, mas você paga uma mensalidade de 20 euros, 39 euros. Então, nós atendíamos sócios, ou seja, as pessoas eram chamadas simplesmente para darem uma oferta de viagem. Mas o que é que nós fazíamos como operador? Nós temos que convencer essas pessoas de se tornarem sócios na hora. Imagina, eu resolveu pegar um presente de um pai, mas eu tenho que convencer de ficar sócio na hora. Então é um trabalho muito de convencer a pessoa a assinar, dar o seu código bancário, sofrer descontos mensais, é uma coisa que a pessoa pensa muito antes de fazer. Mas o que aconteceu, líder? O gerente começou tipo, a tentar simular que eu tinha que lançar o título do amor. Sabe o que é o título do amor, né? Tentar seduzir. Tanto é que ele fazia prepositadamente, me apresentando. Os sócios que entravam na minha sala só eram homens e jovens. Que ele mandava para mim. Se você não fechar a conta com eles, é complicado. Então, ele começou a suscitar isso. Começaram a dizer, Dionísia, dá o tique do amor. Ele dizer, olha, ainda não tenho por que viajar agora, não tenho planos para viajar. Liga para ele, vai comigo. Vai comigo, eu vou contigo. Vou fazer a tua viagem. Vou estar contigo na piscina. O tique do amor, para ele, isso é muito normal. E eu acabo por cortar tudo, porque eu entendo que todo cristão, seja na Europa, principalmente para quem vem aqui, precisa se unir. Precisa se unir à palavra. Tem que ter a palavra. Tem que abraçar a palavra mesmo. Tem que abraçar. Você que salva e diz bem-aventurado o varão, não anda segundo ímpios. Não se detém para os pecadores, senta na roda dos vencedores. Porque quando nós temos um choque de realidade, lá em Angola tem ímpios. Aqui, eu me lembro que eu já atendi gays. Já atendi 2.
um casal de homens, estás a ver? Já atendi um casal de mulheres, já tive muitos amigos a gostarem de mim, do trabalho, mas a grande problemática é só quando opa, a não me guia. Já não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar na palavra. O tempo deles agora é só simplesmente trabalhar, 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 trabalhar. E uma coisa que você não sabe, você não tem aqui, você não vai conseguir defender. Eu me lembro que no meu trabalho começaram a me chamar irmã, 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 irmã da igreja. Porque eu disse no meu gerente assim, isso choca com meus princípios, eu não posso fazer. Eu prefiro perder o pão do que perder a minha salvação. Não é sobre mim. E então, as pessoas aqui não têm essa coragem. Os cristãos aqui pensam que o Deus que esteve na África não pode estar com ela aqui. O Deus que lhe ajudou a conseguir o visto aqui não vai conseguir lhe manter aqui. Tem pessoas que em entrevistas de asilo, isso acontece muito na mentem que em Angola fui perseguida. Houve alguém que disse, quando você ir para a França, diga que és homossexual, vão te dar documento rápido. Porque o meu plano é para Portugal, porque Deus é Portugal, não sou África. Então, eu acredito que falta realmente cristãos daqui. É a palavra. É a palavra. Esqueceram. Quando nós abandonamos. Por isso é que nós estamos muita depressão, muito fio. Agora as questões são próprias de barriga fora, porque está na Europa, já pode mostrar barriga. Porque está na Europa, já pode meter no story dele uma música pagã. Porque está na Europa, já pode ir para a praia e mostrar o corpo. Em Angola, você não ia para a praia e mostrava o corpo. Viajaste, começaste a mostrar o corpo. É a falta da palavra. É a falta da palavra. É a falta da palavra. Por quê? Porque aqui temos um grande nível. O evangelho ainda não está naquela dimensão. Então, nós precisamos ser um Sadraque, Mesaque, e Daniel dentro de uma terra. Uau! Olha, está agora conosco a Luzia Eurico. Ela diz ligada, beijo, Dio. É uma cliente, uma filha. A Luzia é uma irmã aqui também do louvor, da Capa. Uau! Pai do Senhor, irmã Luzia Eurico. Também está conosco o Bruno Gabriel. Conhece o Bruno Gabriel? Ele faz um emoji de mãos assim, usar mãos juntas de oração e tal. O nome minha, não sei se eu Estados Unidos, eu tenho mais Bruno, não sei se é ele. Não estou aqui a fazer. Bruno, Gabriel, identifica-te. Vamos lá, está também conosco a Arícia dos Prazeres. Ela diz a paz do Senhor. Arícia é da Capital, também do Da louvor. Cap Portugal. Uau! Não quer dizer que a Cap Portugal já está a seguir a Dionísia André. Uau, uau, que bom. Então, olhando para o contexto social daqui, e olhando para a situação também, eu cheguei à conclusão que Angola já é um país evangelizado, não é? Mas o que me chama a atenção é que nos anos 70, os missionários que foram levar a palavra foram portugueses. Não apenas os padres, mas missionários mesmo.
Tanto é que eu me encontro com alguns pastores já assim, sêniores, de alguma idade. E eles dizem, olha, eu fui missionário em Angola. Mas tu olhas para a realidade espiritual de Portugal. É como se nós estivéssemos 50 anos mais avançados no que concerne ao cristianismo, não é? Não é como se eles fossem nossos, como dizem, nossos, como nós somos os americanos deles espiritual, espiritualmente falando, porque por acaso eu tenho convivido, tenho partilhado muito, tenho estado muito com os portugueses cristãos. Porque a minha ideia mesmo é essa, aí está mesmo no meu dedo para poder perceber o que está errado e a gente pedir ao Senhor que nos direcione para poder ajudar. Então, durante esse tempo que eu estou aqui, eu tenho falado com muitos portugueses mesmo de origem. Eu tenho percebido que eles, por exemplo, igrejas que existem há 50 anos, igreja vazia, não tem ninguém. Igrejas que existem há 100 e tal anos. E eu cheguei à conclusão que Angola já é um país evangelizado. Em Angola é muito normal as pessoas falarem Deus abençoe, a paz do Senhor. Mas tu vê que aqui o povo ainda tem aquela coisa de dizer eu sou ateu. Estava numa formação em que a colega falou assim, como se fosse algo normal. A minha namorada levou o computador e é por isso que eu não consegui fazer aquilo. E eu falei assim, meu Deus, isso em Angola seria algo tipo de outro mundo, né? E eu cheguei à conclusão, e eu faço essa pergunta a Dionísia, com o atual contexto social da Europa, é mais fácil converter-se aqui, em Angola, ou é uma questão da pessoa de facto abraçar a fé? Eu conheço pessoas também que, por incrível que pareça, em Angola não se converteram, viram se converter aqui. É o sofrimento, será? Ai, eu digo assim, primeiro é a questão do temor, né? Nós, a Bíblia diz que nós precisamos entender que mais vale obedecer do que sacrificar, né? É a questão mesmo que nós já falamos do primeiro amor. Os cristãos é o primeiro amor. Eles têm dificuldade de trabalho com quem não tem marido. E o que eu nas igrejas perderam o primeiro amor pela oração. A igreja portuguesa não ora. Orar mesmo, não oram. E nem falar de orar, se calhar gritar, pentecostal, não. Mas ter mesmo. Eu fui numa igreja portuguesa que eu não me lembro de terem ficado 10 minutos a orar. Então, as igrejas não oram. Segundo, as igrejas não têm jejum e oração. Não têm jejum. Jejuar mesmo. Não sei, eu não me lembro de ter ouvido uma igreja portuguesa jejum. Posso dizer, mas pouco faz, né? Pouco jejum. Igrejas portuguesas, pouco jejum. Então, quando a igreja perde o primeiro amor, praticamente fecha as portas para a manifestação do Espírito de Deus. Fecha as portas para a manifestação do poder de Deus. Porque nós estamos no capítulo 2. A Bíblia nos diz que os cristãos, o que aconteceu? Estavam dentro do quarto fechado, a fazer o quê? A orar. O Espírito Santo se manifestou porque eles estavam a orar. Então, há muita falta de primeiro amor aqui. Segundo, o cristão lê mais outros, propriamente a Bíblia. Lê mais outros livros, a Bíblia, sabe? Agora, quanto a pergunta, é mais converter aqui do que em Angola,
Obviamente, eu digo assim, é mais fácil em Angola, sim. Porque em Angola, primeiro, nós temos as famílias que já ajudam numa educação cristã. Se você não tiver tens um vizinho que vai te interpelar da forma que calhar de falar. Aqui não. Aqui os vizinhos, tipo, praticamente não temos vizinhos. Porque você chega, nem conheces a fulana de noutra casa, no outro prédio. Aqui não tem essa coisa de vizinhança. Tem pessoas que morrem de casa e os vizinhos não sabem. 4, 5 dias. Vê? Então, em Angola, nós temos pessoas a nos policiar. Em Angola, mesmo um lhambeiro tem facilidade de você chegar para ele, olha, Deus te ama e ele te ouve. Aqui não. Aqui nem se cumprimentam. Bom dia. Yeah. Aqui nem se cumprimentam. Aqui você chega no lugar do transporte, cada um senta onde quiser. Então, cada um considera para todos. Então, eu digo assim, em Angola é mais fácil nós nos convertermos, mas também nós podemos mudar isso. Eu acredito que se Deus está permitindo que muitos africanos venham, principalmente cristãos, Deus também tem um propósito com a Europa. Deus também tem um propósito com Portugal. E eu acredito que também possa ser um benefício para o mundo. Então, sim, aqui as pessoas podem se converter, tem igreja e também pode encontrar, mas é muito a fé, é mais fácil em Angola, né? Porque para Deus nada é impossível. Então Deus operar da sua forma, isso aqui é muito, muito difícil. Uau. Olha, voltando para os comentários, o Bruno diz: eu sou teu ex-colega do colégio Papavozi. Lembras? No colégio o colégio em que eu falei, Paz Senhor Bruno, foi meu colega, acho que estudamos 3 ou 4 anos, lembro. E foi um colégio cristão. Não, não. Não foi Não, cristão, não, Bruno. não, Yeah. o colégio. Sim, sim, sim. Olha, Foi. Não, já é uma vantagem que nós temos em Angola. Por exemplo, eu também cresci, estudei numa escola cristã. Normalmente as escolas pentecostais, metodistas, as igrejas têm sempre uma escola, não é? E é transmitido lá a educação cristã. E eu sim. estive a falar com alguém que ele me disse que o professor aqui na escola, em algumas escolas, tem a disciplina de educação cristã, mas a maior parte dos que lá dão aula são padres. E o pastor, quando for dar esta disciplina, não pode levar ninguém a aceitar Jesus. Ou seja, para eles é como se estivesse a esforçar a pessoa a aceitar Jesus. Mas lá é um assunto que aborda-se com muita facilidade. Ele também me disse que nas igrejas o membro, se ouvir algo no culto e não gostar, pode fazer um processo criminal contra o pastor. Olha só. Se o pastor num culto falar sobre homossexualismo, falar algo que o irmão achar que foi ofendido, ele pode abrir algum processo contra o pastor. E eu disse: Há uma dificuldade nas igrejas. Imagina, é aquilo que está na Bíblia. Tu tens que ter sabedoria em apresentar isso. A pessoa se sente atacada, pode ter fazer um processo de não pode ir com homossexuais, é incrível. Mas nós ficamos com a Bíblia. uau. Yeah. Por exemplo, lá no colégio nós tivemos a disciplina de educação cristã e a religião. A religião nós aprendemos várias outras religiões. Agora, a educação cristã nós aprendemos hoje.
Uau. Eu também tive essa graça de ter na escola educação religiosa, não é? E por Angola ser um país mesmo cristão, não tínhamos outras misturas. Já que em Portugal já tem a entrar algumas outras religiões que acabam por dividir. Eu também na formação que eu tive, que estive a fazer, havia um colega que era budista. E é algo que na nossa realidade, tipo, é algo, como assim? E ele explicou que ele é budista, que se converteu ao budismo. E eu falei, meu Deus, temos um grande trabalho pela frente. Está conosco também o Mardoqueu Fernando, Mardoqueu, Mardoqueu, conectado irmão do Adonai, a igreja de Adonai em Portugal. daqui de Portugal. Então quer dizer que a irmã Dionísia está a ter muitos seguidores em Portugal. Quer dizer, os angolanos já não querem te seguir, só os portugueses. É, Os angolanos em Portugal. o Henry também está aqui. O Henry está aqui. Sim, está na live, tá aqui, está a ver a live. Oh, pregador Henry Tomás. Feliz aniversário. Ai, meu irmão. Uau, de aniversário Henry Tomás. No entanto, é algo que me deixou assim, não é? Ele disse, eu sou budista. E muitos dizem, eu sou ateu. Aqui a filosofia tem muita força, não é? Eu Exatamente. tive um encontro, já passo a próxima questão. Eu tive um encontro também de jovens portugueses. É uma conferência de jovens portugueses. E os jovens estavam a dizer que o maior confronto que eles encontram atualmente é mesmo na escola, em que o professor quer provar para ele que Deus não existe. Imagina só isso. Yeah. A grande problemática é essa. Tipo, as pessoas aqui, ou as escolas aqui, querem nos convencer de que Deus não existe. Mas as pessoas aqui não querem que nós nos expressamos como cristãos. Do tipo, querem incutir em nós a filosofia dele, mas nós não podemos incutir a nossa filosofia. Se nós incutirmos a nossa filosofia, significa dizer que estamos a combater a lei, a própria lei, não só a eles, mas também a própria lei. Aí é mais uma grande dificuldade que nós temos aqui. Tem que haver mesmo ousadia. Por isso que eu digo, quem prega o evangelho genuíno na Europa, combate mesmo com combate. Combate mesmo com combate. Quem prega mesmo o evangelho genuíno aqui na Europa vai combatendo, ou está combatendo um verdadeiro combate. Por quê? Porque você vai vai ter que responder à lei e vai ter que responder às filosofias que as pessoas têm criado. Por exemplo, há dias atrás eu fiz uma entrevista, eu fui para uma entrevista, eu pensava que era uma empresa assim normal, na área de telemarketing. Eu pensava que fosse uma empresa normal, afinal era uma casa, lá em Angola nós chamaríamos de uma quimbandaria. Sério, eu sem saber, cheguei lá, mas é uma quimbandaria organizada. Quer dizer, tem uma secretaria, tem mesmo sala, Deus, tipo, tudo limpo. Mas é uma quimbandaria organizada. É essa cena de tarô, acho que é tarô ou tarô, é aquela de leituras de mão, leitura de carta, de falarem o seu destino. É uma adivinhação, uma casa profética, mas de um modo mais aportuguesado. E você vê que isso aqui é legal. Que isso é legal. Uma quimbandaria legalizada é uma empresa reconhecida da segurança social. Estás a ver? É uma empresa que paga pessoas que trabalham lá. Por exemplo, eu me chamaram para trabalhar na área de marketing para
para atrair clientes. Eu já estou, eu, filha de Deus, vou atrair clientes para as trevas, já viram? Isso. Mas aqui é uma coisa legalizada para você. Por isso é que o evangelho aqui é muito frio, porque as pessoas, para além de abandonarem a palavra, a oração, tem que ser pessoas que têm isso, que têm conhecimento, porque com branco, com a raça branca, você não vai falar tudo eles aceitarem, eles vão debater contigo. Aqui, para trazer um evangelho genuíno, tu tens que ser um bom projeta, tu tens que ser um bom conhecedor da Bíblia, tu tens que conhecer realmente os princípios da igreja, a fundamentação da igreja, os princípios da fé, e não ser aquele cristão emocionado, como nós temos visto lá na banda, que se movem toda hora no profético, se falam coisas de revelação, mas não conhecem nem a metade de textos bíblicos, ou pelo menos o Novo Testamento, nunca leram todo ele. Por isso é que nós vimos que o Evangelho aqui, as pessoas têm falhado com o Evangelho, porque o Evangelho aqui você vai bater com muita coisa, você vai bater com muitas filosofias, você vai ter que provar que realmente Jesus Cristo é Senhor, tens que provar. Então, se você não conhece Bíblia, você não tem a cultura da oração, você não estudou realmente a teologia, você não vai conseguir manter por muito tempo. Não vai conseguir se manter por muito tempo. Lá nós acreditamos por qualquer pessoa que nos chega e diz, Jesus traz como é que emparelha umas palavras ali, você pensa já que é profético que ele falou, já lhe acreditam, já ganha muitos seguidores. Aqui não. Aqui você tem que provar. E para isso você tem que estudar, tem que conhecer para você contrariar o caro. Estudar isso, para as pessoas que realmente realidade maligna. Uau. Olha, eu tive uma experiência recentemente de evangelismo de rua. E é incrível como é difícil. Não sei se já tiveste uma experiência igual. É que aqui as pessoas não param mesmo para te ouvir. Não, epá, alguns estão apressados, de fato, estão aí trabalhar, aqui há muita correria. Mas eu fiz um paralelo da nossa realidade em Angola. E qualquer pessoa que você para e anuncia o evangelho, as pessoas estão de coração aberto para ouvir, tem aquele temor. Aqui as pessoas não têm tempo, e você se esforçar muito, ele pode chamar a polícia. Assim mesmo. Eu fiquei a me perguntar, uma vez que eu creio que nós fomos chamados para trazer o avivamento aqui na Europa, quais seriam as estratégias, quais seriam os métodos, uma vez que tudo provém do Espírito Santo, para que de facto esse povo pudesse ser ganho? Será que o poder de Deus sendo manifesto, a palavra, qual você acha que seria o ponto fraco? Eu tive a analisar que é um povo que tem muitos problemas emocionais também, mas fecham-se, não é? Então, como que seria? Sim, está à vontade. Consegues me ouvir? Sim, eu disse. São problemas emocionais, mas são muito fechados. Bom, quanto a isso, eu tenho por mim, precisamos usar todos os meios que Deus nos dá. Vou dar aqui um padrão de como nós vamos fazer isso. Consegue me ouvir? Sim, consigo me ouvir com alguns cortes, mas consigo me ouvir. Sim, eu estava dizendo. Eu não vou dar aqui
de coisa. Mas eu vou dizer, todos os meios que Deus nos permitir, nós podemos usar para o Evangelho. Eu falo no meu trabalho, eu não preciso de pregar as. Por acaso, tenho uma colega e estou a lhe puxar aos poucos. Mas não posso ser muito direta com ele, mas estou a lhe puxar aos poucos. Mas a forma como eu consegui atrair para, né, como se diz, é através da minha própria vida, através da minha própria postura. Nós, quando viemos aqui, sim, nós temos que nos adaptar e temos que abraçar a cultura de outras pessoas. Mas abraçar a cultura não significa dizer que nós temos que abraçar exatamente tudo. Então, nós precisamos usar todos os meios possíveis para conseguir mostrar que nós somos diferentes. Por exemplo, uma das coisas que eu notei aqui é que as pessoas realmente não se cumprimentam e ninguém quer saber de ti. Você pode usar isso a teu favor. Você pode usar isso a teu favor. Ao invés de você, cristão angolano, estando em Portugal, também se comportar dessa forma, abraça, cumprimenta. Vai, visita uma velha que vive sozinha. Olha, vim te visitar. Olha, vim deixar essa comida. Ou tá tudo bem, posso ajudar em alguma coisa. Tá sabendo? É nós agirmos diferente aquilo que eles estão acostumados. Eu, por exemplo, aqui em Portugal, tenho essa coisa de não partilharem muito, né? Mas eu me lembro que no trabalho nós viajamos e eu levei algumas coisas na minha mala. E sempre que eu chegava na sala, eu distribuía para os colegas. Olha, eu também quero isso, quero isso. Isso chama a atenção. E por intermédio dessas pequenas ações, nós podemos sondar as pessoas. Podemos sondar. Porque a estratégia, eu digo assim, a estratégia do evangelismo da Europa não pode ser a mesma com a estratégia do evangelismo da Angola. Se nós aqui na Europa evangelizarmos nas ruas, conforme parar as pessoas, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque as pessoas estão apressadas, as pessoas são nervosas, são muito brutas. O português aqui fala, quando abre a boca, você até sente vergonha na conta dele. Você sente vergonha na conta dele. Então, por ser um povo que é necessitado do ponto de vista sentimental, é um povo fechado, que está magoado, nós precisamos o quê? Sondar, aumentarmos o nosso nível de amor. Que ao invés de eu chegar lá e lhe dizer Jesus, Jesus, não. Eu chego, fico no dia a dia dessa, entro na vida dessa. Não sei se estou a fazer entender. Eu acho que aqui é mais fácil um evangelismo de discipulado do que simplesmente um evangelismo do ID. Só. O que funciona realmente aqui é mesmo o evangelismo de discipulado, de você se relacionar com a pessoa, conhecer a pessoa e começar a lançar a semente aos poucos. E não um evangelismo conforme nós fazemos em África. Aqui não vai funcionar. Aqui não vai funcionar. Temos que fazer um evangelismo dia a dia, ou seja, fazer mesmo discípulo, conforme está escrito na palavra, ir ao mundo e fazer discípulo. O que funciona aqui é fazer mesmo discípulo. Não é ganhar, não é evangelismo, é ganhar almas. O que funciona não é só evangelizar, não é só pregar, é mesmo ganhar almas. Você entrar na vida, é aquilo que nós falamos na juventude, o vida da vida. O vida na vida. O que funciona aqui na Europa é o vida na vida. É
entrar na vida da pessoa, no dia a dia da pessoa, se preocupar com a pessoa, é mais fácil. Assim, fica mais fácil você ganhar a pessoa do que propriamente só lançar uma palavra, do que propriamente pregar simplesmente. Não que a pregação seja simples, não, mas é mais fácil o evangelismo do dia a dia. Você está na vida da pessoa, de você procurar se aproximar mais da pessoa, de você. Eu me lembro que nós estávamos aqui a marcar uma sessão de sopa no Oriente, de fazer uma no Oriente, e claramente não vai ser só. É aquela coisa de você estarem lá sempre com as famílias, criar vida, estar na presença das pessoas. Numa primeira fase, a estratégia seria essa. Depois, aí nós podíamos montar outras. Temos a internet, temos a internet, temos o marketing digital em si próprio, mas eu ainda o evangelho de vida na é mais impactante propriamente. Uau. Líder Dionísia, consegue me ouvir? Consegue? Líder? Estou a ouvir, estou a ouvir. A Bíblia fala que fé sem obras é morta, né? Exatamente. Deu aqui muitas ideias boas. E eu acredito que a maior parte dos cristãos genuínos que cá vivem também sentem essa necessidade. E quem que não estão aqui apenas para fazer a vida, mas que fazem parte de um propósito. Eu creio que não sei se já existe alguma comunidade, algum grupo, fora as denominações que existem, tá? Sim, porque a maior parte das igrejas angolanas agora tem uma igreja também cá em Portugal, ou duas. Mas eu acho que está na hora de nós, os jovens cristãos, nos unirmos independentemente da placa da igreja e começarmos a colocar em prática tudo isso que tu acabaste de dizer. Estás a perceber? Sabias que eu já estou a caminhar? Estás a caminhar para? Já estou a fazer. Epá, então acho que já pode me adicionar nesse movimento. Não sei se é grupo no WhatsApp, se é o quê, no Telegram. Mas acho que nós temos que, por exemplo, eu conheço 10 pessoas angolanas, conheço, estão aqui. Tu conheces, outro conhece, a gente vai juntar. E no meio disso, a ideia não vai ser criar igreja ou. Não, cada um fica na sua igreja, mas fazer alguma coisa por essa juventude, estás a perceber? Exatamente. Fazer alguma coisa por esse continente, porque eu creio que nós somos a geração que saiu dos nossos continentes para incendiar esse continente, esse país. Exatamente. E então eu, já que tiveste a iniciativa, depois dá-me o toque. E as pessoas que também estiverem acompanhando essa live e estiverem interessadas, também podem depois entrar em contato com a líder Dionísia André, porque eu acho que este povo precisa. Eu estive também no Oriente há 2 semanas atrás. Não sei se tu já viste, não sei se já tem sido habitual, mas eu encontrei um casal que estava com uma guitarra e uma coluna e cantava louvores junto ao shopping Vasco da Gama, em frente. Uau! E havia um casal que cantava. Há dias eu tocava guitarra, mas eu depois abandonei as aulas. Estou aqui. Eu tocava guitarra, abandonei as aulas. Mas depois eu fiquei. Se eu voltasse a tocar guitarra, assim mesmo, eu poderia estar fazer lives, não só, mas sair nas ruas, fazer isso. Tanto que eu falei com as também, próximas, que eu vejo que eu me dedico a elas. E eu disse,
surgiu no meu desejo de eu pregar o evangelho na Europa. E eu não estou aqui para tirar mas eu estou aqui para moçambicano, para brasileiro, a todos os eu até nós um programa com o meu grupo de Angola. Estamos a trabalhar nisto. Agora também vou para quem quiser realmente quiser. Nós estamos a falar placa de igreja, mas é somente o evangelho. Não é possível, não é possível um povo frio quanto é. Mas eu também acredito que Deus nos trouxe aqui como imigrantes, como governadores em terra. Nós podemos governar. A Bíblia nos todo para usar planta como herança. E a Bíblia diz que José mesmo ele foi Daniel mesmo ele foi o primeiro. Então o Evangelho é poder para si. Eu digo assim, a própria Bíblia carrega no poder. A própria Bíblia é poder. O Evangelho é salvação. Então, nós, mais do que ter vida estável, ter emprego, ganhar coisas que as pessoas chamam para o reino, se eu não chamo tudo isso que nós podemos deixar. Você pode estar na Europa, viver muito tempo, pode mesmo ter 100 anos, vai morrer sempre. Tanto é que os próprios brancos morrem. Então, nós estamos a orar quanto a isso. Eu sei que o pessoal daqui não tem problema com finanças. Então, nós vamos nos mover mesmo a isso. Deus realmente colocou isso no meu coração. Eu já venho orando sobre isso. E é mais uma confirmação, né? Da parte de Deus estarmos a falar sobre isso aqui. Então, nós vamos nos mover a isso. Pregar o evangelismo em Portugal. Uau! Então, já está lançado o desafio. Em breve vamos anunciar mais coisas, não é? Líder Dionísia vai ser a nossa cabeça. A nossa visionária. E nós queremos que Deus vai abençoar muito. Então, qualquer coisa depois comunica-me. E os irmãos também que estiverem acompanhando, que estiverem interessados que virem cá em Portugal, também podem entrar em contato com a líder Dionísia André. Já estamos há um tempinho, vamos já dar aqui os últimos toques. Mas antes gostaria de falar um pouquinho sobre a Dio Cabeleireiro, para os que estão a acompanhar, tem pessoas que estão com problemas na tiçagem, peruca. Não sei se já tem Dio aqui em Portugal ou só estão em Angola ainda. Sim. Dio chique, né? Nós aqui também já estamos a fazer. Acredito eu que dentro de breve nós vamos ter atendimento presente. Eu só estou a fazer atendimentos ao domicílio. Entretanto, brevemente teremos um programa. Já estamos a preparar lições. A Dio Chique não claramente que não. Não estamos aqui. Tanto que eu não tenho nós postamos um capacete que eu tive com certificado de portuguesa. Então, estou a continuar a me certificar aqui. Abrir empresa não é fácil, também Angola, mas vamos a nos preparar para isso. Mas quem quiser, por exemplo, um serviço ao domicílio, eu estou a fazer claramente. Então, atualmente, quais são os serviços que presta? Venda de peruca, pisagem? Não,
só mesmo venda não. Nós estamos a fazer feitão de produtos, estamos a fazer uma personalizada, estamos a fazer educação, tratamento, estamos a fazer também restauração. Yeah. A venda de peruca e os seus assim. Então, quem tiver uma peruca em casa que está mal, sim. É só enviar pelo CTT, né? E aqui facilita, né? Aqui é mais fácil. Não precisa se deslocar. Aqui é mais fácil. Colocar no CTT, vai cair no meu prédio ou vai cair no lugar mais próximo. Eu vou lá, pego, faz o pagamento, coloco de novo no CTT, pegas no ponto mais fácil da tua casa. Uau! E essa peruca já vem consagrada. Já vem coração. Já vem coração, uau! Muito obrigado, Dionísia, por aceitar o nosso convite. Estarei à espera do sinal para começarmos esse movimento aqui. Mas antes gostaria também de deixar, não sei se tem algo que tu querias acrescentar ou que não foi aqui dito. Fica à vontade. Gostaria de agradecer o convite, dizer ao pessoal, estou no Facebook, temos sessões de live, daqui a pouco temos vários temas, né? Vamos ter vários temas, espiritualidade, prosperidade, espiritualidade, sexualidade, família, propósito. E nós vamos estar com pessoas lá do nosso mercado e também com outros aqui. Então o Insta de toque Dionísia para poderem trabalho, fazer obra mística aqui também. Pronto. Olha, eu estou a ouvir com alguns cores, se a posição, mas acho que a rede hoje não está muito boa. Estamos já a terminar. Sim. Estamos já a terminar, então, se você quiser seguir, acompanhar o trabalho que a Dionísia tem feito nas redes sociais, é só procurar por Dionísia André, não é? Certo. Em todas as plataformas digitais. Eu gostaria que terminássemos com uma oração por toda a comunidade angolana e não só palop brasileira, guinense, brasileira, moçambicana que está aqui em Portugal, principalmente comunidade cristã. Você que já foi cristão no teu país e quando cá chegou, esfriou-se. E também que orássemos por esse movimento que a gente vai começar e por aquelas pessoas que deixaram de ganhar alma. Estão apenas focadas em trabalhar, que aqui trabalha-se muito. Então eu queria que o líder de Dionísia terminasse essa live com uma oração. Eterno, obrigada por esse momento que o Senhor nos agraciou. Estarmos aqui a falar da tua palavra. Obrigada por colocar no teu servo a live doada e abençoada. Espírito Santo, nós estamos aqui, como está escrito na tua palavra, e a tua terra, as tuas estadas. Porque certamente vai recordar as perguntas. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito para conosco nesta nação, nessa história. E nós sabemos que nós não adoramos a mão, mas adoramos aquele que é nascido de Deus. Jesus nos ajuda, Deus, a sermos cristãos segundo o coração de Deus,
Ajuda-nos a não perdermos a nossa fé, mesmo estando num país distante, mesmo distante das nossas casas. Porque nós acreditamos que nós somos cidadãos de Deus. E a nossa morada não é aqui, nós somos peregrinos. E aonde quer que nós estejamos, precisamos manifestar o poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, brota no coração de cada jovem cristão, de cada filho seu que um dia já foi temente, que um dia já esteve aos pés de Jesus, que um dia já viveu uma experiência com o Espírito Santo, que um dia já doou a sua vida, mas por causa do afastamento, por causa da imigração, por causa da distância, acabou por se contaminar. Deus, em nome de Jesus, eu oro que o Espírito Santo de Deus entre novamente no coração de cada filho, no coração de cada crente, no coração de cada cristão aqui presente. Espírito Santo, venha nos impedir, em nome de Jesus, dá-nos esse querer, dá-nos esse avivamento no nosso coração, desperta-nos por amor que há no teu santo nome. Senhor, nós nos recusamos a adorar a Mamon, nós nos recusamos a adorar dinheiro, nos recusamos a adorar simplesmente a estabilidade financeira, mas nós sabemos que Cristo é Senhor das nações. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, nós oramos, Espírito Santo de Deus. Sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil, sabemos que é complicado, mas nós sabemos que o Senhor é conosco. Por isso, nós oramos que o teu Espírito entra na nossa vida, que o teu Espírito sonda os nossos corações, que o teu Espírito trabalhe em nossa mente, que o teu Espírito trabalhe em nossa alma, que o teu Espírito trabalhe a nossa vida. Senhor, visita-nos em nome de Jesus. Visita este jovem que está distante, visita essa jovem que está longe, visita esse pastor que abandonou a fé, visita esse intercessor que já não ora. Espírito de Deus vivo, nós oramos por a ti, ó Deus, a favor de todos os angolanos, todo moçambicano, todo cabo-verdiano, todo São Tomé, Pai, que está nessa nação. Pai, em nome de Jesus, que é chamado filho seu, que seja avivado, que seja despertado, que seja acordado. Senhor, venha falar com cada um de nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós profetizamos e declaramos sobre cada profeta que está nesse país chamado Portugal, que seja tocado pelo Espírito de Deus. Pai, eu oro, a tua palavra nos diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu clamo que o Senhor facilita o processo do ida de muitos que estão em Angola, facilita o processo de ida de muitos que ainda estão em Angola, que o Senhor quer enviar para as nações. Deus, envia mais filhos poderosos, envia mais filhos fervorosos, envia mais filhos teus que são comprometidos com a palavra, que são comprometidos com a oração, que são comprometidos com o Evangelho. Espírito de Deus, o Nazareno, nós oramos a favor de Portugal. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem um propósito para com este lugar. Bendita é a nação cujo Senhor é Deus. Nós também sabemos que por nós estarmos aqui, o teu nome pode ser glorificado, assim como o nome do Senhor foi glorificado na vida de Daniel. Nabucodonosor disse: adorem ao Deus de Daniel, porque é o Deus verdadeiro. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor é Deus neste lugar, que o Senhor é Deus de Portugal, que o Senhor é Deus da Alemanha, que o Senhor é Deus da França, que o Senhor é Deus da Espanha, que o Senhor é Deus da Grécia, que o Senhor é Deus da Europa. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos Espírito, declaramos Espírito sobre esta nação, declaramos Espírito sobre este continente. Sopra
espírito do avivamento, sopra oh, xarabadacete, sopra espírito do avivamento, reacenda as chamas, reacenda as chamas, reacenda as chamas, visita poder legislativo, visita poder executivo, visita poder judiciário, visita cada área deste lugar, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos que nós temos voz nesse continente, não importa a nossa cor da pele, não importa o nosso sotaque, não importa o nosso ter ou não ter, nós declaramos que somos profetas autênticos nessa nação, em o nome de Jesus. Pai, eu entrego esta live que tem acontecido sempre aqui neste canal, que cada pessoa que entrar aqui seja abençoado, reavivado. Deus, levanta esta live, levanta mais pessoas, levanta mais filhos teus que vão se levantar a favor deste evangelho que nós acreditamos, em o nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque tu estás conosco, porque tu trabalhas em nós e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, líder Dionísia. Então, para as pessoas que estiverem interessadas, vão apenas aguardar os próximos pronunciamentos mesmo nas suas redes sociais, certo? Certo. Eu vou. Boa, boa. Que Deus abençoe e até lá. Tchau, Obrigada. Tchau.